Saúde, estamos de volta. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar, que traz sempre para você informação científica de saúde, de qualidade, sobre o universo dos cuidados para uma vida mais plena, mais digna. No programa de hoje a gente traz um tema importante, falamos no primeiro bloco sobre toxina botulínica, que foi discutida junto com o médico dermatologista, o Dr. Lucas Miranda. E agora, conforme eu prometido, nós temos o prazer de ter aqui conosco o cirurgião dentista, Dr. Vinícius Rezende. Vai falar sobre o uso e a administração da toxina botulínica em tratamentos odontológicos, disfunções da face, mas também em tratamentos estéticos. Vamos colocar na mesa essa discussão que movimenta tanto a comunidade médica e que tem muito interesse para toda a nossa população. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado, Fernando. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Vamos logo falando. A gente terminou o último bloco com o doutor Lucas falando dessa discussão que movimenta muito a comunidade médica do uso cada vez mais crescente da toxina botulínica nos consultórios dos dentistas. A gente vai falar aqui nesse bloco também sobre usos importantes dentro do universo odontológico. Mas no universo estético, esse uso também está crescendo. O doutor Lucas deu a opinião dele, acha que, de certa forma, existe uma falta de padronização na formação dos dentistas. O senhor fique livre também agora, por favor, para dar a sua opinião como dentista gabaritado que é. Obrigado, Fernando. Então, eu concordo em relação a isso, da parte dessa pauta da formação, né? Eu acho que realmente o profissional, né, igual a gente estava conversando, existem profissionais bons e ruins em todas as áreas, né? Então, o que a gente tem que fazer como profissional é ter consciência pelo paciente que vai, né, que vai até o nosso consultório, que procura o nosso trabalho, e a gente se preparar ao máximo para poder atender da melhor forma esse paciente, com mais qualidade, né? Com conhecimento científico. E, além disso, da gente também buscar essa formação, igual o Dr. Lucas havia falado brevemente aqui, sobre a questão de uma formação mínima. E eu concordo, sim, que tenha que ter, né, uma formação mínima, igual eu fiz uma pós-graduação, fiz várias atualizações para poder atuar de forma eficiente nessa área que está tão crescente hoje. O Brasil é o país do mundo com o maior número de dentistas. São cerca de 15 mil novos dentistas a cada ano. Então, é claro que é um mercado que está se abrindo, mas para o público é importante também perceber essa oferta, fazendo avaliações até mesmo de preço. Quando for muito barato, é sinal de que algum problema existe, porque esse é um tratamento que ele é aí de um custo mediano para cima, né, doutor? Exatamente. Esse tipo de tratamento ele não era tão acessível igual veio se tornando. E, na verdade, eu acho que a acessibilidade dele não está associada ao valor, Fernando. Ela está associada à divulgação desse tipo de procedimento. Então, várias pessoas passaram a conhecer e passaram a saber do benefício que esse procedimento proporciona, né, no dia a dia dos nossos pacientes. Então, o que a gente tem que fazer é tomar muito cuidado em relação aos valores, porque o custo desse procedimento para o profissional é alto, utilizando-se aí sempre materiais de alta qualidade, né, para a gente proporcionar sempre bons resultados aos nossos pacientes. Existem absurdos, assim, por exemplo, de casos até com desfechos criminais de procedimentos estéticos sendo oferecidos em salões de beleza. Isso já aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu em São Paulo também. Já é um sinal de alerta máximo, né, doutor? Alerta máximo. Então, assim, eu sempre costumo falar com os meus pacientes no dia a dia do consultório para que pesquise, né, o nome do profissional, que pesquise realmente o gabarito, a formação, para que ele tenha um pouco mais de segurança para poder executar ali os procedimentos que forem eleitos para ele realizar. Que o paciente está procurando, né? Sim. No caso do consultório odontológico, quais são as indicações da toxina botulínica na odontologia? Então, a odontologia ela já vem usando a toxina botulínica já há um tempo, né? Fora essa utilização mais, né, assim, recente para a estética, que é para o bruxismo, né, o tratamento para o bruxismo, que é um tema bem interessante, né, assim, muitos pacientes têm e procuram, e muitos sabem, e muitos acham que não tem também. E a gente, um outro também, que é um outro fator que é muito utilizado no consultório, é o Botox para correção do sorriso gengival, né? Então, já vem sendo utilizado há bastante tempo para o paciente que tem essa faixa da gengiva muito alta, muito aparente, e não o favorece na questão da estética do sorriso. E aí é um grande aliado, né, a toxina, nesse caso,
para que ele tenha aí um sorriso mais harmônico, né? O efeito também dura o mesmo aí que a gente está vendo, de 4 a 6 meses? Em média de 4 a 6 meses, é o mesmo. Aí, quando a gente fala de musculatura, para a gente paralisar a musculatura, a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer repetidas vezes no nosso paciente. Igual eu sou especialista em harmonização orofacial e muitas das vezes o tratamento de bruxismo ele é multidisciplinar. Então, às vezes eu convido um colega de profissão, que é da área de DTM, por exemplo, para que seja feito um tratamento de disfunção temporomandibular, que seria o quê? Seriam, por exemplo, as placas miorrelaxantes, né, que são opções, e a gente teria também um tratamento que é muito utilizado hoje, que são programações de chamadas pelo telefone. Existem até aplicativos para isso, Fernando. Então, por exemplo, durante o nosso dia, a gente imperceptivelmente está apertando os dentes, imperceptivelmente. E aí, o seu telefone te lembra a cada 20 minutos para você soltar. Então, assim, porque o Botox, querendo ou não, o que ele faz? Ele paralisa a nossa musculatura. Ele paralisando a nossa musculatura, você concorda, então, que a gente não vai ter a mesma força daquele músculo. Pensa na academia, por exemplo, a gente vai ali todo dia para malhar, para a gente ficar, né, com o braço mais forte. Então, quanto mais a gente trabalha a musculatura daquele braço, mais forte ele fica. Na face é a mesma coisa. O profissional ele tem que ter cuidado de não fazer repetidamente, no caso da função, né, da musculatura, para que essa musculatura não atrofie muito. Então, por isso que é o ideal associar esses tipos de tratamentos, e esse por curiosidade, né, que eu acabei de falar, para que o paciente ele tenha um resultado legal e não cause uma atrofia muscular na face do paciente muito grande. Interessante que você falou do bruxismo, que às vezes o diagnóstico não é tão simples. A pessoa pode ter bruxismo durante muitos anos e nem perceber, causar um desgaste terrível nos dentes e atrapalhar a própria harmonização facial com isso? Com certeza, porque aí o músculo está em hiperfunção a todo momento e a gente sempre tem um lado do nosso sistema mastigatório em que a gente utiliza mais. Então, o lado direito eu utilizo mais. Então, esse lado direito, né, ele tem uma leve tendência dessa musculatura se hipertrofiar mais, aumentar o tamanho, né, de um M lado da face do paciente. Então, isso pode causar aí um Agora, a toxina botulínica faz essa correção? Faz essa correção, né? Assim, aí tem que ser feita uma análise criteriosa do paciente, a gente tem que ter muito cuidado no uso da toxina botulínica, para o caso do bruxismo, né? E às vezes fazer tratamentos associados para que o paciente ele tenha um resultado muito bom e que não perca a estética facial dele também. A gente está falando aqui do credenciamento, né, para a aplicação da toxina botulínica dos dentistas, mas estamos falando também de uma forma até mais ampla, da formação do próprio dentista. A gente disse que o Brasil é o país no mundo com o maior número de dentistas. Sim. Como é que acontece, já que é uma questão recente, tudo isso que a gente está falando, os cursos, as faculdades de odontologia já estão adaptadas a isso? Porque eu lembro que no debate entre médicos e dentistas, existia muito a questão, como o próprio Dr. Lucas falou, da formação, talvez inadequada dos médicos, mas os dentistas dizem, nós passamos o curso todo estudando somente essa área e vocês médicos passam o curso todo estudando o corpo humano inteiro. Então já é um ponto a favor. Um ponto a favor. Assim. Mas dentro da área estética, o novo dentista, ele sai também habilitado para isso, ele precisa buscar outras formações, outros cursos. Como é que o curso de odontologia prepara esse jovem dentista que entra no mercado? E são 15 mil a cada ano. Então, Fernando, nesse caso, o profissional hoje, né, o nosso conselho, ele tem buscado, né, melhorar essa questão da formação do profissional para ele começar a utilizar, né? De fato, só voltando à parte que você citou do curso, né, da graduação, realmente a gente estuda muito a face do paciente, né? Então a gente sabe muita técnica anestésica, né? Então até os procedimentos com os profissionais dentistas hoje são conhecidos por serem também mais atraumáticos. Atraumático, que eu quero dizer, significa sem dor, né? Menos dolorido, porque aí o paciente ele consegue ter mais conforto durante o procedimento. E em questão da formação, hoje, infelizmente, um profissional dentista que forma, logo em seguida, se ele fizer um curso ali de atualização, ele já consegue executar os procedimentos ali. O que eu sempre falo é que cada profissional ele tem que ter a responsabilidade e o compromisso com o paciente que vai até o consultório.
Então, esse profissional, ele deve se capacitar ao máximo para buscar atender de melhor forma essa nossa população do Brasil, que, inclusive, a população do Brasil é um caso interessante também, um estudo que mostra que é a população que mais se preocupa com a estética no mundo. Então, assim, cirurgias plásticas, né? Efeitos para tratamento de pele, como harmonização facial, os brasileiros são os que mais procuram, são os mais vaidosos, né? Então, o senhor acha que tem para todo mundo? Nós temos pacientes para todos, dentistas e médicos também. Está tudo certo? Fernando, paciente tem bastante. Eu digo para você que é um oceano azul, né? E muitos pacientes ainda não fazem por não conhecerem o procedimento, né? Então, assim, é lógico que não é um procedimento que é acessível a toda a população, concordo com isso. Mas é um procedimento que muitos ainda também não conhecem. E por ter se propagado tanto, né? E ter ficado tanto em alta, igual isso tem ficado, né? Então, é um procedimento que realmente terão novos, né, aderentes aí. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né? Muita água, e é um oceano azul, realmente tem muito paciente. E é muito legal, né, o trabalho dos dentistas dedicados, como o senhor, doutor Vinícius, que identificam assim, o fator social desse trabalho, até falando do uso da toxina botulínica e de outras intervenções estéticas. É algo que transmite e devolve para o paciente o poder de sorrir, né? Que muda toda a relação que ele tem com a vida, né? Existem relatos emocionantes de dentistas que falam, poxa, pacientes que passaram anos sem sorrir porque tinha algum problema e as pessoas achavam que era uma pessoa mal-humorada e pessoa triste, mas era só consequência da falta de possibilidade de sorriso que ela tinha, né? Exatamente, Fernando. Então, assim, essa questão do tratamento da estética, ele veio não só para proporcionar uma estética melhor para a face, mas para trabalhar também o psicológico desse paciente, para devolver uma autoestima que estava perdida desse paciente. Então, por isso que é bem interessante o paciente procurar um profissional, né, adequado para realizar os procedimentos ali necessários que ele procura, para que ele tenha bons resultados, não só estéticos, mas resultados que vão também ali para a autoestima do paciente e para que favoreça ele em momentos sociais no dia a dia. Porque a gente está falando de algo tão simples como sorrir, né? Sim. E esse sorriso, ele pode ser algo que desencadeia um sentimento ruim para a pessoa que quer rir. Com certeza, com certeza. E isso prejudica socialmente, né? Quais são os procedimentos que trabalham um sorriso mais amplo, sincero, aquele sorriso da alma, aquela gargalhada boa? Então, na odontologia a gente tem vários procedimentos, né, estéticos, aí assim, direcionados diretamente aos dentes, né, como clareamento. A gente tem também as lentes de contatos, feita em resina composta e em porcelana também. E a gente tem vários tipos de tratamentos que a gente pode fazer, como, por exemplo, para aumentar a dimensão vertical do paciente. Porque, às vezes, o paciente que ele não tem uma altura ideal de dente, o sorriso dele não aparece. Ele vai sorrir com aquele sorrisinho meio travado, né? Então, a gente consegue, com tratamentos odontológicos intraorais, né, fazer com que o paciente tenha aí bons resultados e volte a sorrir e ter segurança no dia a dia. Que é muito bacana, né? Exatamente. A toxina botulínica contribui em alguns desses tratamentos? Um dos tratamentos principais hoje utilizados pelos dentistas, de fato, é a correção do sorriso gengival, né? O tratamento do bruxismo, ele é mais patológico, né? Então, o tratamento, de fato, terapêutico. Voltado para a estética, é mais essa questão da correção do sorriso gengival, que a gente já faz há bastante tempo. E na sua opinião, doutor, quais são os limites desses procedimentos estéticos na cadeira do dentista? Se a gente comparar há pouco tempo, há 2, 3 anos atrás, a gente se espantaria com o surgimento de novas ofertas a cada tempo que passa. Olhando para frente, o que o senhor enxerga? E faça também uma avaliação do que foi aparecendo de lá para cá. Então, hoje a profissão, né? Então essa parte de aplicação de toxina botulínica, entre outros que os cirurgiões dentistas estão habilitados a executar, de forma, de um tempo para cá, a gente vem tendo essa liberdade, digamos assim, por conta do nosso conhecimento que a gente adquiriu durante o nosso curso. Então, o embate que a gente tem é que, de fato, a gente tem um grande conhecimento e um amparo muito grande em relação à face do paciente, né? Um caso mais extremo, os nossos colegas aí de profissão, os bucomaxilos faciais, são cirurgiões que trabalham em hospitais, em traumas da face, né? Então, assim,
Vamos dar um exemplo aqui, um motoqueiro sofre um acidente, amassa aqui essa região do maxilar, então ele vai para o pronto-socorro e normalmente é o cirurgião dentista especializado em bucomaxilo que consegue reconstituir e fazer esse trabalho, lógico, multidisciplinar também, né? Muitas das vezes com médicos de cabeça e pescoço, mas juntos ambos realizam um grande trabalho porque eles têm conhecimento de fato para fazer isso. E a parte da harmonização facial para o cirurgião dentista é justamente por conta disso. É um mercado que vem crescendo. Eu acho que, na minha opinião, o profissional, não só médico, dentista ou qualquer outro profissional de qualquer profissão, ele tem que estar capacitado, seguro e oferecer um trabalho de extrema qualidade, com segurança, com conhecimento científico para os pacientes que o procuram no consultório. E esses limites estão se expandindo? A rinoplastia Sim. também, ela já pode ser feita no consultório do dentista? Não. A rinoplastia não, porque existe a rinoplastia e a rinomodelação. A rinomodelação pode? A rinomodelação pode. Qual que é a diferença dos dois, Fernando? A rinoplastia, ela é uma cirurgia definitiva, ou seja, o paciente ele entra num bloco cirúrgico, né? E aí ele tira ali o excesso, às vezes, de cartilagem, parte óssea, né? Então é uma cirurgia bem mais invasiva, onde demora um processo maior de tempo pós-operatório, né? Para o paciente. A rinomodelação, ela é um procedimento que o cirurgião dentista pode executar na cadeira do consultório, mas ela tem indicações, tem pacientes que mesmo com a rinomodelação, a gente não consegue obter um resultado tão eficaz com a rinoplastia, mas tem vários pacientes que têm muita indicação para a rinomodelação e ele não precisa se submeter a uma cirurgia tão grande para ter um resultado que ele poderia ter com a rinomodelação, que é um procedimento simples e rápido. Por exemplo, tem paciente que tem um excesso muito grande no sentido oblíquo nasal, né? Então, quando tem esse excesso muito grande, aí a gente precisa de afinar esse nariz. Então, neste caso, teria que ser com uma rinoplastia, que a gente consegue tirar excesso de cartilagem e excesso de osso também nessa região, que aí é feito pelo cirurgião plástico em bloco cirúrgico. E tem pacientes que têm indicação, porque às vezes, por exemplo, tem essa dimensão oblíqua muito pequenininha, mas tem a pontinha do narizinho caído. Então, a gente consegue estruturar esse narizinho, levantar essa pontinha dele apenas com preenchimento nessa região. E aí, devolver para o paciente, né, uma estética bem agradável, porque ele já tinha um aspecto fininho aqui, ele só tinha a pontinha caída. Ou, às vezes, aquele dorsinho um pouquinho para baixo, a gente preenche um pouquinho nessa região, levanta a pontinha, e ter um resultado estético bem favorável. Por isso que o profissional ele tem que ser bem qualificado para saber fazer essa indicação. Inclusive, eu tenho um colega cirurgião plástico que eu sempre encaminho em casos de rinoplastia, quando se necessário, para os meus pacientes, para que a gente, em conjunto, tenha né, uma resposta melhor e um tratamento adequado. Muito se fala da comparação, né, de uma clínica de cirurgia plástica e uma clínica odontológica que estaria menos preparada para lidar com emergências, com algumas intercorrências que possam surgir. Existem esses riscos e, nesse caso, existe alguma preparação mais efetiva para lidar com eles? Fernando, essa preparação efetiva no nosso conselho já existe há muitos anos, porque a gente faz procedimentos muito mais invasivos do que uma toxina e do que um preenchimento facial, por exemplo. Então, dentro do nosso consultório, a gente é amparado, né, pelo conselho e a gente é vistoriado para que a gente tenha todos os parâmetros, né, todas as ferramentas para qualquer tipo de intercorrência que aconteça no nosso dia a dia, no nosso consultório. O profissional ele tem que estar munido de muita informação, conhecimento e de todo o aparato e materiais para que qualquer problema que aconteça, ele consiga suprir ali aquela... Mais outro ponto importante de observação para o paciente que vai procurar um serviço desse Exatamente, tipo, né? É muito legal, bacana, Fernando, você ter comentado isso. É muito legal o paciente procurar saber se aquele ambiente, se aquela estrutura, aquele espaço está de fato regulamentado e com todos os aparatos para poder atender o paciente de forma segura, que é o que todo mundo precisa. Exatamente. Falando ainda do uso da toxina botulínica, se a lorreia, ela também pode ser controlada com a toxina botulínica, o que é exatamente? Pode ser controlada, Fernando. Se a lorreia está associada com a saliva seca, né? Então, o paciente ele tem uma dificuldade ali de ter um processo ali, né, de salivar, e aí a toxina ela pode ser um grande alinhado nesse tipo de tratamento para o paciente. É a pessoa que não tem saliva? Exatamente.
Então, é aquele famoso saliva seca, né? A boca fica ali pregando, pregando, né? O tempo todo, e isso causa, né, assim, às vezes altera o pH da boca do paciente, então facilita a questão de probabilidade de novas cáries, né? Além da questão do mau hálito também. A toxina botulínica vai agir nas glândulas salivares? Exatamente. Vai paralisar? Exatamente. Assim como ela age também, por exemplo, em excesso de suor, que aí os médicos utilizam de forma muito boas, né, para terem um resultado muito bom, excesso de suor debaixo dos braços, né? Então, é um tratamento bem utilizado. Ela atua tanto no excesso quanto na escassez, das glândulas do líquido, né? Exatamente. É interessante. E essa relação que o dentista também tem que ter com essa chamada assinatura na face, né? Com a personalidade. A gente conversou com o Dr. Lucas da nova condição que nós temos social com o uso da máscara. Sim. Por um lado, a gente tem menos área para expressar, mas por outro lado, fica uma responsabilidade muito grande para a testa, para os olhos, para as laterais, né? Exatamente, Fernando. Hoje em dia, a gente está tendo um cuidado muito grande com a nossa estética para o nosso dia a dia, porque realmente cuidar da gente nos favorece no nosso momento social e no nosso dia a dia, né? Então, esse cuidado, ele tem sido procurado cada vez mais, igual o Dr. Lucas muito bem falou, né? Aplicado de forma correta, na quantidade correta, a gente, né, o paciente ele vai ter bons resultados. Mas a presença do olhar externo do dentista é importante para que ele possa dar a opinião dele. Fala assim, olha, vamos deixar essa aqui, porque essa está marcando você, né? Está marcando o que você está querendo dizer, né? Exatamente, Fernando. Nada exagerado. Igual, por exemplo, em mulheres, a maioria não gosta, igual assim, entre as sobrancelhas, que é conhecido como glabela, essa região anatomicamente falando, né? Que é entre as sobrancelhas. Então, essa região, por exemplo, no homem, eu, Vinícius, gosto de deixar um pouco mais marcado, porque é um charme do homem, né? É uma coisa a mais que o homem tem. Nas mulheres, por exemplo, a gente já evita. Um outro ponto legal também, as mulheres adoram fazer o arqueamento da sobrancelha, né? Que dá um charme, que dá um empoderamento para a mulher, aquele olhar, né? assim, aquele né? olhar estou levantado. Prestando atenção e estou entendendo tudo. Estou vendo isso aqui, né? Por outro lado, aqui no meio já é coisa assim, não estou gostando de nada disso. Exatamente. E nos homens, por exemplo, o levantar a sobrancelha torna-se ele um pouco mais feminino, não é interessante. Então, nos homens, por exemplo, a gente não levanta, na maioria dos casos, né, a sobrancelha, a gente deixa ali igual a gente tenta só eliminar de fato as rugas, que é o que está envelhecendo o paciente. Interessante. São detalhes assim que você não percebe, mas o olhar do profissional é que vai ajudar, né? Exatamente. Agora, você acha que, de uma forma geral, as pessoas fazem o uso indiscriminado da toxina botulínica? Sim, em alguns casos sim, Fernando. Infelizmente, né, a gente tem alguns profissionais que usam de forma exagerada e outros que usam na dosagem certa. Então, é tudo aquilo que a gente estava falando, né? Importantíssimo o paciente que nos procura ter ali em mãos, né, o aparato do profissional, né, da execução técnica, resultados que esse profissional já proporcionou em outros pacientes, depoimentos, que aí vai tornar ali o procedimento mais seguro. E também a questão do profissional, a gente está falando sobre isso aqui, né? Que chega uma hora que o profissional de saúde, seja o dentista, seja o dermato, seja o cirurgião plástico, ele precisa ter discernimento e dizer não, né? Exatamente. E esse não, Fernando, é bem interessante, que é um não feito de forma com amor, né, com carinho para o paciente. Então, às vezes o paciente ele já está com uma quantidade ali de procedimentos adequados para o rosto dele, né, em várias regiões do rosto dele. E quando a gente fala não, é um não com carinho, né? Então, assim, a gente não quer que o paciente fique deformado, vamos usar um termo mais, né, forte para que as pessoas tenham mais consciência, né? Então, assim, escutar o profissional quando tem um limite é extremamente importante para que o paciente tenha sempre uma saúde, né, estética e social muito boa. A gente fica, né, falando, nós estamos discutindo isso aqui no programa, que vai tudo para conta da toxina botulínica, mas são dezenas de procedimentos no consultório do dermatologista, do cirurgião plástico, do dentista também, e um deles, que também é muito usado, é o preenchimento. Aí estamos com outra polêmica, aquele preenchimento mais definitivo, o
PMMA. PMMA, ele é sintético, né? Isso, exatamente. E ele era usado muito quando não existia um ácido hialurônico, né? Que, de acordo com o avanço dos estudos, nos proporcionou, né, usar o ácido hialurônico, que é um material muito mais seguro e principalmente que é um material que ele consegue ser revertido, né? Então, por exemplo, o paciente, a gente preencheu alguma área do rosto do paciente, ele não ficou satisfeito com esse procedimento, a gente consegue retirar o produto dali. Ele é mais caro. Ele é mais caro e ele tem uma outra desvantagem, né, vamos dizer assim, que ele tem uma certa duração. Então, o paciente ele tem que retornar ao consultório e ir fazendo consultas ali regulares, ano a ano, né, para que ele mantenha o resultado que ele adquiriu, né, da primeira consulta. Agora, tem polêmica também com o uso do produto sintético, né? Assim, se o nosso telespectador, nossa telespectadora está aqui acompanhando, faz uso do produto que é sintético, isso tem problema? É uma questão errada? O que a gente pode falar sobre isso? Não é errada, Fernando. É um material que também é bioidêntico com o organismo do nosso corpo, né? Ou seja, o nosso corpo consegue aceitar. A desvantagem maior, na minha concepção, é essa que eu acabei de falar. É de ser um procedimento que ele é irreversível, né? Então, assim, para retirar, por exemplo, um PMMA, é muito difícil, né? São vários cristais, assim, que se espalham e aí consegue volumizar o rosto do paciente. Então, é um procedimento mais complicado nesse ponto, né? Ele tem um efeito bacana, mas na minha concepção também, a gente tem um outro fator que nos prejudica quando a gente aplica o PMMA, que é o fator da gravidade, que está aqui para todos nós, né? Então, todos nós estamos caindo a todo momento. Então, esse material que é colocado num plano da face, com um certo tempo, um período ali crônico, um processo crônico de maior tempo, esse material, com certeza, ele poderá estar em outro plano da face. Então, isso não é interessante para o paciente, porque a gente quer que o material fique onde a gente coloca, né? Para realçar a beleza do paciente. Isso aí. Então, guarde o nome. Ácido hialurônico. Exatamente. Né? Seria o mais indicado. Doutor Vinícius Rezende, muito obrigado pela sua contribuição aqui, nesse debate saudável que a gente teve sobre o uso dos procedimentos estéticos na cadeira do dentista, na clínica do dermatologista e do cirurgião plástico. Acho que a gente acrescentou muita informação para a nossa telespectadora e para o nosso telespectador. Valeu demais. Volte sempre. Com certeza. Obrigado, Fernando. Prazer estar aqui com você. Isso aí. Saúde a todos, né? Saúde, sempre. Alegria. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Siga também toda a programação do canal Viver Brasil. Programação sensacional, feita sob medida para você curtir, aproveitar e se informar também. Mande sua opinião aqui para a gente pelas nossas redes sociais. Acompanhe a nossa programação também no YouTube. A gente volta no próximo programa. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Saúde!